Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre o Banco ABC do código ABCB4. É uma instituição financeira que tem as suas particularidades, entre elas apenas gosta de atender pessoas jurídicas, empresas, e no finalzinho do ano passado e nesse primeiro trimestre de 2023 apresentou alguns dados curiosos, que sem dúvida nenhuma vale a pena a gente discutir ao longo desse vídeo. Me acompanhe até o final que você vai aprender bastante coisa nesse vídeo. E também no finalzinho a gente vai apresentar alguns dados que possam te ajudar a decidir se vale a pena ou não ter esse ativo na sua carteira. Banco ABC Brasil, que tem como controlador o ABC Bank, que tem boa parte das suas ações com o Banco Central do Líbano. Essa já é a primeira curiosidade para vocês hoje, mas falaremos aí em relação ao primeiro trimestre. Ele é um banco bem mais específico do que os outros que a gente aborda aqui no canal, e inclusive se você quiser saber balanço sobre Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, não se esquece de se inscrever no nosso canal clicando no botãozinho inscrever-se, tá bem? Vamos começar então. Pegando aqui os destaques da empresa, nós tivemos um lucro líquido de 190 milhões no primeiro trimestre, um ROI aí de 14,4%, e conversaremos bastante sobre essa métrica. Aqui alguns dados que eles colocam de maneira um pouquinho mais indireta, né? A margem com o cliente cresceu 20%, e nesse caso aqui eu estou olhando o primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 22, e em relação à qualidade da carteira, que também vamos conversar longamente, nós temos aí um total de 0,6. O que chama muito a nossa atenção, você fala assim, putz, essa realmente é a inadimplência acima de 90 dias? Sim, enquanto outros bancões estão sofrendo com dígitos bem maiores, essa é a média total do Banco ABC. Mas percebam, o CIMB, que são empresas gigantescas que têm como cliente, e a Corporate, que é um pouquinho menor, apresentam aí valores bem baixos. Sim, o atraso de 90 dias nos maiores clientes é 0%. Eu estou arriscando bastante aqui para vocês verem, porque na realidade os números são bem diferentes quando a gente olha os detalhes. E é isso que eu quero explorar com vocês. A carteira de crédito ela expandiu 38% no segmento middle e 16% no total. Primeiro ponto de atenção qual que é? Percebam que aqui no crescimento da carteira eles colocam o segmento middle, mas eles não colocam aqui quando a gente precisa saber da inadimplência acima de 90 dias. Tem apenas o CIB e o Corporate. Talvez esteja um pouco confuso para quem não conhece o banco, então vamos fazer uma pequena revisão de 30 segundos. A partir de dezembro de 2019, o banco começou a ter um terceiro tipo de cliente, que são os clientes middle. Então, em ordem de grandeza, CIMB são os maiores, um pouco menor são os corporate e menores ainda são os middle. E por que eles decidiram fazer isso a partir dessa data? Porque eles estavam buscando um pouquinho mais de rentabilidade. Então, gradativamente, essa carteira, esse cliente começou a ter uma participação maior. 2%, 6%, 8%, 10%, e agora em março de 2023 ficou um pouquinho menor, também tem explicação para isso, mas lembrando, né, essas posições todas do gráfico são de dezembro, e nós estamos em março, é claro que esse valor aqui pode aumentar um pouco. Mas feita essa pequena revisão, agora vamos olhar o comportamento de cada um desses perfis. Como é que tem sido em termos de expansão ou até de retração? Várias informações aqui sobre a carteira de crédito expandida, mas eu queria olhar com vocês a variação de 3 meses e a variação de 12 meses. Pegando essa coluna inicial aqui, o CIMB, de novo, são os gigantes, tiveram uma pequena retração de 0,2%, para mim é praticamente instável. O Corporate teve um crescimento de 2,5%, e o Middle uma redução de 4,7%. Isso chama atenção porque é justamente nesse segmento que eles querem expandir. Porém, nós tivemos uma pequena retração. Agora, quando a gente olha a comparação do primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23, todas as linhas cresceram e a Middle cresceu 38%. Ótimo. Pegando o consolidado, tivemos nos últimos 12 meses um crescimento de 16%. Maravilha, isso é interessante. E pegando apenas essa fotografia mais pontual, um crescimento de 0,9%, bem mais tímido. Então aqui está bem esclarecido.
Um ponto positivo que eu gosto de trazer sobre a empresa, sobre o banco ABC, é que eles estão expostos a setores de maneira muito diluída. O agronegócio, que é, convenhamos aí, o carro-chefe da nossa economia, pelo menos do ponto de vista histórico que eu estou falando, há mais de 500 anos mexendo com isso aí, eles têm uma exposição de 23%, energia 13%, comércio e transportes aproximadamente ali de 7 a 8%. Olha a grande segmentação que eles têm aqui. Isso é importante porque traz uma resiliência, traz uma perenidade em relação aos seus ganhos. Enquanto um setor está tendo um pequeno desaquecimento, provavelmente esperamos que outro segmento consiga compensar. E em relação aos colaterais, lembre-se sempre, colaterais são garantias. Para a gente poder entender também a questão de inadimplência e a questão das garantias, quanto maior a inadimplência, maior a garantia que a gente espera que o banco exija desse cliente. Middle, como é a carteira mais agressiva, tem uma colateralização de quase 50%. O Corporate, que já é mais ou menos intermediário, 33%. E o CIMB, que são os maiores, uma colateralização de 11%. Lembrando que aqui a inadimplência de 90 dias é zero. Mas é muito importante você fazer o empréstimo, né? Fazer algum tipo aí de concessão de crédito, sempre com algum tipo de garantia. Então, tá perfeito. Agora trazendo aqui alguns resultados em relação à margem e também ao spread com os clientes, percebam que a margem financeira com os clientes especificamente tem crescido sistematicamente e aqui é um ponto extremamente positivo há 15 trimestres. É muito tempo, quase 4 anos com valores sempre maiores. Então, ficamos felizes com isso. A margem com o cliente dividido pela margem gerencial, que é uma métrica interessante para você entender como é que está se expondo esse segmento, está bem estável na casa dos 60%. E também em relação ao spread com os clientes, e aí cabe uma visão anualizada, sempre, para que você não tenha tantas distorções, nós chegamos aí a um valor de 4,4%, também muito estável, pensando nos últimos trimestres. Mas percebam aqui um sinal de atenção. Olha a despesa com provisões do terceiro TRI de 22 para o quarto TRI. Qual que é o nome disso? Americanas. Sim, eles tiveram essa notícia nas primeiras semanas, né, de janeiro de 2023, mas jogaram parte do provisionamento em dezembro, no fechamento, melhor dizendo, do quarto trimestre de 22. E aqui a gente ainda percebe um reflexo muito forte, porém menor ainda, sobre o caso Americanas, que será muito discutido mais para frente. Agora, de uma maneira mais consolidada, pensando na margem financeira gerencial, como a gente tinha falado, essa mais escura é a margem com os clientes, a margem financeira com o mercado não tem jeito, deu uma pequena reduzida. Lembrando que esse trimestre aqui, o quarto de 22, foi o recorde da empresa. E como nós temos ainda com situações muito desfavoráveis para que a margem financeira com o mercado seja crescente, dado o nosso contexto macroeconômico, então esse valor de 64 é menor, é ruim, mas não tão ruim assim, sem problema nenhum. E o patrimônio líquido remunerado ao CDI apresentou um crescimento, pegando aí os últimos trimestres, tanto no quarto trimestre de 22, como o primeiro trimestre de 22, saindo de 90 e indo para 140 milhões. Um crescimento expressivo aí de mais ou menos 56%. E mantendo também a questão da margem líquida de juros, no slide anterior nós estávamos vendo apenas com os clientes. Agora nós estamos olhando de uma maneira mais consolidada, e só para quem tiver com alguma dúvida, é a diferença entre a captação e o efetivo empréstimo. Então eles pegam o dinheiro emprestado das pessoas ou de outras instituições, e aí eles emprestam para os seus clientes. Essa diferença a gente consegue enxergar na NIM. É claro que existem vários desdobramentos em cima desse valor, mas percebam que está bem estável na casa de 4,7%, 4,5%. Esse intervalo está extremamente saudável e condiz com os objetivos da empresa ABC, do Banco ABC. Aqui começa já algum ponto de atenção, que é a qualidade da carteira de crédito. Não adianta nada a gente ter movimento de crescimento ou até de retração dessas carteiras se você percebe que a qualidade está degringolando. De maneira consolidada, que é essa linha mais amarela, nós temos um pequeníssimo crescimento de 0,5 para 0,6,
que é o atraso acima de 90 dias, né? Então, assim, extremamente controlado, já foi bem pior já, na casa de 1%, mas lembrem-se, como os clientes aqui dessa empresa são diferentes, são outras empresas, nós esperamos um comportamento de inadimplência mais baixo. É isso que a gente quer. A gente não está emprestando dinheiro para pessoa física, que tem um comportamento completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, um desses segmentos, que é o middle, que é o que eu tinha falado para vocês, que eles estão se expondo cada vez mais, tem apresentado ali, mais ou menos no terceiro TRI de 21, um crescimento importante, chegando à cifra de 3%. Se você for pegar o intervalo de um ano, de 22 para 23, dobrou esse valor. Se você for pegar de 21 até 23, quadruplicou esse tipo de inadimplência. A gente pode observar pelo gráfico aqui, primeiro TRI de 21, o middle estava em 0,7, muito baixo, extremamente controlado. E aí chegamos ali no finalzinho do primeiro trimestre de 2023 com 3%. É algo que a gente tem que ficar de olho, né? É claro que eles esperam, já foi até falado isso na teleconferência, que esse valor fique oscilando nessa margem e preferencialmente isso caia. Porque nós temos, ao longo desses trimestres, algumas mudanças na sua qualificação, na sua classificação do risco do crédito. E esse vai ser um dos pontos a mais que nós traremos para vocês, porém, vai ficar lá no final do vídeo. Como é que é feito esse valor, da onde que surgiu essa classificação e por aí vai. Mas vamos dar seguimento aqui por enquanto aos resultados. Se a gente for olhar também a questão de despesa de provisão ampliada, percebam aqui de novo, como a gente já tinha mencionado anteriormente, do terceiro TRI para o quarto, um crescimento muito importante, robusto, e o primeiro TRI de 23, ainda assim nós continuamos com valores elevados. E esses valores são completamente fora do padrão do Banco ABC, que a gente pode observar nessa linha. Despesa de provisão ampliada. Ela cresceu do primeiro TRI de 22 para o primeiro TRI de 23, 186%, quase 3 vezes mais. Então, ali, né? 34 milhões e agora 98 milhões, quase 99. É algo também que está fora da curva, não é o comportamento normal desse banco, mas felizmente não é todo dia que o Americanas passa por uma fraude aí no nosso país. Queremos que isso não aconteça, mas paciência. Continuando aqui a questão da qualidade, mas já chegando no finalzinho dessa parte, percebam que o saldo de PDD do CIMB cresceu demais. Saiu ali de 5,9, né, em termos percentuais da carteira, e foi para 11,6. É algo que me chamou a atenção porque, já que CIMB tem uma taxa de inadimplência mais baixa, por que eles fizeram esse aumento tão forte, né? No frigir dos ovos, praticamente dobrou de um trimestre para o outro. Mas isso também foi em função de uma reclassificação dos métodos internos que eles fizeram em relação aos seus clientes. E isso me chamou a atenção, porque não é muito comum, né? A gente tem que entender por que eles estão fazendo isso, como que eles estão fazendo isso e qual que é o propósito de fazer esse tipo de mudança. Mas sem problemas. A gente vai conversar sobre isso. Falando um pouquinho sobre índice de cobertura, percebam também que isso aqui é extremamente elevado em relação aos outros bancos. Já chegaram a ter mais de 1000% de índice de cobertura e hoje eles estão na casa aí dos seus 500%. Tá tudo bem, tudo tranquilo, é extremamente saudável. Ali no segundo e terceiro TRI de 21 ficaram a valores bem mais baixos, né? Até inclusive o quarto TRI de 21, mas aqui realmente está bem conservador. E eu gosto de um pouquinho de conservadorismo em relação a bancos, tá? Eu acho que é importante, principalmente em bancos menores. Comparado com os nossos grandes bancões, Banco ABC ele é bem menor, né? Esse ponto ele tem que ser exaltado, porque senão você acaba colocando como se fosse igual, e não é. Vendo um pouquinho aqui de receitas de serviços, também cabe uma importante informação, lembrando que isso é um aspecto, é um reflexo, melhor dizendo, da nossa conjuntura nacional, não é uma perda de eficiência do banco em si. Então, ler um pouquinho sobre macroeconomia, ou pelo menos alguns agentes externos apenas à sua empresa, é importante para que você não fique tão assustado ou, às vezes, né, tão emocionado, tão animado. Percebam aqui que as garantias prestadas, elas estão praticamente estáveis, e é uma fonte de receita. A questão de tarifas de corretagem de seguros estão em valores extremamente comuns, 22 milhões aproximadamente. Agora, o que deu realmente uma queda muito forte foi o banco de investimento.
56 milhões no terceiro TRI de 22, 36 no quarto TRI de 22 e agora no primeiro TRI de 23, 14 milhões. O que explica isso? O nosso mercado ele não está oferecendo situações interessantes para que o banco de investimento traga ali alguns resultados. Taxa de juros, incertezas macroeconômicas, incertezas políticas, a oferta desse tipo de situação no nosso país diminuiu bastante. Então, o banco de investimento teve um resultado bem menor, bem pífio. Se a gente for olhar, foi menos da metade, foi uma queda de mais de 50% de um trimestre para o outro. Mas entendam que isso é muito pontual. Agora falando sobre um ponto que eu acho muito importante, e esse sim eu gosto de comparar com outros bancos, é o índice de eficiência. E de novo, quanto menor, melhor para a gente. Quanto maior, pior para a gente enquanto acionista, enquanto pequeno dono desse negócio. Mas também estão extremamente saudáveis nessa métrica, girando em torno ali dos seus 38% aproximadamente, sem grandes novidades. É claro que a gente gosta de ver essa métrica cada vez mais baixa, mas vida que segue, no mínimo está estável. Vamos observar como é que vai se comportar quando o cenário do nosso país melhorar. Queremos que esse índice de eficiência também melhore. Chega a ser até um pouco complicado você exigir uma melhora desse índice de eficiência, considerando que o mundo inteiro está sofrendo e grandes bancos internacionais estão quebrando. O que nos protege também de ter algum episódio parecido, né? Absolutamente nada. Então, só de manter uma métrica estável, eu já fico satisfeito. Passando rapidamente aqui no índice de Basileia e falando um pouquinho de patrimônio líquido, sim, eles cresceram, né, estão ali com 5,3 bilhões de reais de patrimônio líquido e o índice de Basileia também continua aí em valores extremamente saudáveis, sem grandes oscilações, 15,1, 15,2, 14,8, tá tudo bem nessa parte aqui. Agora, comparando o resultado que nós queremos no final das contas, saber sobre o quê? Lucro líquido. Primeiro TRI de 22, nós tivemos 183 milhões de lucro e no primeiro TRI de 23, 190. Praticamente em linha, um crescimento irrisório aí de 3,7%. Qual foram os grandes ganhos? Margem com o cliente, que a gente já conversou. Patrimônio líquido, a CDI também deu uma incrementada boa, porém fomos muito penalizados com a despesa de provisões. Isso aí não tem jeito. Isso tende a aumentar mesmo. O efeito Americanas também teve uma grande participação nesse momento aqui. E o ROI, isso me deixou bem decepcionado, mas paciência, caiu de 15 para 14. Vamos olhar isso aí de maneira gráfica, que talvez mostre uma maior realidade do negócio. Historicamente falando, nós estávamos tendo um crescimento do lucro líquido recorrente, assim como um aumento do ROI recorrente no início do ano de 2022. Porém, a partir do quarto trimestre, até o presente momento, nós estamos tendo uma queda importante aqui. Porém, nós temos também que reconhecer aqui uma outra fonte de redução, que foram as receitas menores do banco de investimentos. Então, que a gente também já conversou, vai juntando esses pontos para que você tenha uma visão completa do banco. E o que eu estou dizendo? Eu compreendo que Americanas e esse desempenho do banco de investimento sejam episódios pontuais. Talvez eles não reflitam realmente como é que esse banco deveria se comportar em termos de resultados. Lembrem-se sempre, nada cresce indefinidamente em linha reta. Nós estamos falando de renda variável e essa renda ela vai oscilar para cima e para baixo. Então, tudo bem. O que não pode acontecer é perder fundamento. Aí a conversa muda de tom. Vamos falar então da questão do guidance, que isso aí também é uma informação que é importante para o investidor. Para o ano de 2023, eles esperam um crescimento ali do segmento middle de 35% a 45%. Algo, para mim, muito forte, né? Você aumentar a sua carteira em praticamente 50% de um ano para o outro, nesse tipo de perfil que está apresentando um crescimento de inadimplência, talvez seja algo que vá na contramão. Você não quer que a inadimplência suba, então você tenta controlar isso mudando a sua forma de abordar o cliente, a sua caracterização e classificação de risco, mas você tem que alcançar os seus objetivos, que são os guidances. Então, eu fico curioso para ver se essa empresa ela foi tão eficiente assim. Então, o que eu fiz? Olhando que nós tivemos uma redução, que já foi falada, no curto prazo dessa carteira, porém um crescimento importante nos últimos 12 meses,
Será que eles conseguiram fazer isso no ano passado? Comparando com o guidance também do ano passado? E aqui vem uma informação bem legal. Percebam que aqui embaixo eu estou falando do primeiro TRI de 22, tudo bem? Eles tinham como meta, e era mais agressivo ainda, crescer no segmento middle de 40% a 50%. Agora está um pouquinho mais baixo, porém ainda extremamente elevado. E olha só que curioso, nos primeiros 3 meses, ali pensando no primeiro trimestre de 2022, nós também tivemos uma redução pontual de 3,2%. Então, nada de novo em ter esse tipo de movimento aqui, sem problema nenhum. Eles já fizeram isso no passado. E eles compensaram no restante do ano, alcançando a meta de 40,1%. Eles queriam pelo menos 40%, então eles conseguiram. O que isso significa? Que a partir de abril até dezembro, eles fizeram um crescimento tão forte, ao ponto de fechar o ano com 40% dentro da meta. Então, esse ano, como o cenário ele é mais desafiador e também a meta também é um pouquinho menor, eu não sei até que ponto se eles vão conseguir cumprir esse objetivo, tudo bem? Mas já fizeram isso no passado, então podemos sim dar esse benefício da dúvida para eles. Lembrando que há uma perspectiva do mercado, não é algo consensual, mas há uma perspectiva de que nós tenhamos uma melhor situação em termos de taxa de juros. Então, o reaquecimento da economia e por aí vai, tende a acontecer. Esperamos, pelo menos, né? A taxa Selic ela já está nesse patamar elevado há muito tempo. Então, talvez o banco seja bem beneficiado. Lembrando, todas essas informações vieram do site do RI, você consegue, isso tranquilamente, é só dar uma pesquisada lá nos documentos publicados. Antes de a gente partir para a parte final do nosso vídeo, nós temos sempre aquele pequeno momento de informações extras, que eu gosto de trazer para vocês. O primeiro extra aqui separado para vocês é em relação a Americanas. No quarto trimestre de 22, eles tinham feito uma exposição de apenas 30%. Exposição não, um provisionamento, melhor dizendo, em relação ao caso Americanas. Eu não sou acionista do banco e provavelmente não serei, mas eu gosto desse tipo de empresa aqui. E eles tinham feito um provisionamento muito pequeno. Eu achei, pelo menos, muito sutil, um movimento muito tímido. Não gostei, mas até aí, né? E agora, no primeiro trimestre de 23, eles informaram que fizeram um rearranjo subindo para 70%. Opa, beleza. Agora nós estamos falando de um conservadorismo que me agrada. Gostei disso. O ideal seria se fosse 100%? Sim, né? Ok, cada um faz o que quiser, mas foi bem melhor do que os 30 anteriormente anunciados. E um outro ponto bem legal de poder discutir com vocês é em relação a esse ROI, que eu realmente não acho algo interessante não, tá? Mas vamos lá, o próprio CEO da empresa trouxe esse resumo. Resultados fracos do banco de investimentos. Já falamos, isso joga o balanço para baixo. Segmento middle com aumento de atrasos. Também joga o resultado para baixo. Aumento do provisionamento em relação a Americanas. Também, mais uma vez, diminui o resultado final. E ainda assim eles conseguiram um ROI de 14,4%. Então é ruim, né? Não é satisfatório, mas tem a sua justificativa. Não é uma enrolação. Eles não estão enganando os seus acionistas. E se a gente fosse tirar todos esses efeitos, que na minha visão são efeitos não recorrentes, ou pelo menos efeitos mais pontuais, que não refletem a empresa como um todo, nós teríamos aí um ROI de 16,5%. Bem menos pior, né? Há quem prefira chamar de um ROI melhor, ok, mas já fica mais interessante. Então entendam, talvez, muito talvez, quem esteja comprando hoje o Banco ABC esteja, na verdade, comprando esse ROI, que ele é mais próximo da realidade, pensando na questão histórica do Banco ABC. E aqui é um ponto de alerta, porque eu gostaria de conversar com vocês, inclusive até um analista, foi a última pergunta durante a teleconferência do Banco ABC, fiquei lá até o último minuto acompanhando e foi bem bacana para aprender algumas coisas. E eu queria chamar aqui a atenção porque ele teve uma observação muito boa. Deem uma olhada nesses números que eu vou apresentar, tá? Nós temos a nossa carteira aqui de crédito indo do AA, que é o máximo, né, é o de maior qualidade, até o H, que é praticamente o caloteiro. Infelizmente, isso aí acontece, né? Vamos pegar aqui dezembro de 2022. Percebam que nós temos aqui 6 bilhões com a classificação AA e 6 bilhões também com a classificação A. Ok.
Agora, olha em março de 23, ou seja, apenas 3 meses depois, o quanto que nós temos de classificação AA, quase 14 bilhões. Como assim eles conseguiram dobrar a quantidade de clientes AA de um trimestre para o outro? Fizeram uma grande reviravolta, outras negociações, cancelaram alguns empréstimos, fecharam uma grande quantidade com outros perfis mais conservadores? Não. Isso aqui foi uma reclassificação interna deles. E essa vai ser a última discussão que eu vou trazer no vídeo de hoje, antes de chegar finalmente aos números, que sim, para mim a avaliação de números vem no final, a cotação, e é disso que eu estou falando. Eu gostaria de trazer esse adendo, tá? Se a gente for olhar a classificação do perfil H, também reduziu. Da classificação G, que é um menos pior, subiu demais. Então, alguma coisa está acontecendo. Mas não tem problema, tá? De verdade. Então, diante de todo esse cenário, eu fiquei me perguntando, peraí, como é que isso funciona? Vamos lá para a parte acadêmica. Buscamos a resolução 2682, que foi divulgada ali para a gente a partir de 1999. Algumas pequenas alterações ocorreram ao longo dos anos, mas vamos pegar aqui só o artigo 2, que ele fala o seguinte: a classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do crédito, ou seja, quem define isso é o próprio banco. Mas quem te dá as classificações que você pode escolher é o Banco Central, indo de AA até H, e para cada uma dessas classificações você tem um provisionamento mínimo. Aquele cliente que praticamente vai te pagar completamente essa sua dívida, você tem que provisionar 0,5%. E aquele cara que, em outras palavras, eu vou ser bem rasgado aqui, é o certo caloteiro, você tem que provisionar 100%. Porém, você escolhe, você banco, você consegue jogar esses clientes para cima ou para baixo, desde que você respeite algumas regras em relação ao devedor, fluxo de caixa, etc, e por aí vai, e em relação à operação. Essa parte de operação a gente pode até pegar um exemplo de pessoa física, só para facilitar o entendimento. Quando você vai no banco e pede um empréstimo, eles perguntam, para que você quer? É para pagar alguma outra dívida? É para você comprar uma casa? É para comprar um carro? É para fazer algum investimento, seja de estudo, de viagem? Então, dependendo da operação, você tem uma estratificação interessante em relação a esse risco. Era isso que eu queria trazer para vocês de adicional. Espero que tenha sido útil. E lembrem-se, esse tipo de distribuição do provisionamento é fixo. É o Banco Central que define, mas quem vai classificar o seu cliente é o próprio banco. Então, esperamos que eles tenham uma metodologia mais fidedigna para que eles coloquem exatamente onde cada cliente tem que ficar, não é verdade? Chegamos então à famigerada tela do vale a pena comprar essa ação, Banco ABC, do ticker ABCB4. Fechamos a cotação aqui no dia 12 de maio, em 16,38. Pensando no ponto de vista médio e projetivo, sim, está barato. Por isso que a coluna está verdinha. É para você comprar? Não, calma lá. A gente discutiu quase meia hora aqui, então tem muito mais para você estudar antes de você olhar esse preço. Mas de maneira histórica, a gente não pode esquecer disso aqui, ele sim tem um crescimento bem resiliente e bem constante. Lembrando que 2020 não conta, por favor, é completamente não recorrente o que nós tivemos, infelizmente, no nosso mundo, mas nós temos uma forte tendência de crescimento. Para o ano de 2023, pela plataforma do AGF, que é a única plataforma que eu uso, é uma excelente ferramenta de fonte de dados e também uma comunidade muito boa para discutir sobre investimentos. Se você quiser testar por 30 dias de graça, só clicar no link aqui embaixo, ou se você quiser fechar já o plano anual, você tem 20% de desconto. Na plataforma, eles estão esperando um DPA, um dividendo por ação projetivo para este ano inteiro, de 1,43. Então, quem compra a 16,38 está com o dividend yield projetado, pode não se tornar realidade, de 8,7%. Para mim, maravilhoso, tá? De verdade.
é um banco, ou seja, faz parte do setor Best, tem as suas características bem peculiares que a gente está conversando aqui. Inclusive, se você quiser ver um vídeo mais antigo do nosso canal, mas que traz praticamente a história do Banco ABC, os detalhes mais aprofundados, eu vou deixar como sugestão para que vocês possam assistir. E é muito bacana porque você consegue ter mais conhecimento, mais argumento na sua tomada de decisão. E esse foi o meu objetivo para vocês. Lembrando que para a gente complementar aqui essa última questão, nós temos o MDI. Há anúncios semestrais. Eu gosto de algo mais frequente, mas não tem problema, tá? Se você está satisfeito com um anúncio semestral, vida que segue, até porque a margem de segurança aí da compra está de 45%. Temos uma bela gordura até chegar nos mínimos 6%. Enfim, pessoal, era isso que eu queria conversar no dia de hoje e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e também deixar um comentário se você investe ou não em Banco ABC e se você acha que a gente deve continuar fazendo esse balanço trimestral desse banco. Se não tiver uma audiência interessante, a gente vai cortar ou pelo menos vai trazer com um intervalo maior, talvez anual ou semestral. Fica a cargo aí da reação que vocês deixarem aqui nos comentários. Combinado? Até o próximo vídeo.